Mais um vídeo de DPN no ar. Hoje vamos falar de motores congelados. Quais são os dispositivos que um motor automotivo conta para enfrentar situações de baixíssima temperatura? Você gosta de tecnologia automotiva? Então está no canal certo. Aí você deve estar se perguntando que esse negócio dos motores congelados, aqui na nossa região isso não acontece. Olha, vamos pensar o seguinte, uma montadora não faz um motor pensando apenas em uma única região. São projetos globais. Então, existe sim a possibilidade de que motores, obviamente instalados nos veículos, possam ter que enfrentar temperaturas inferiores a 10, 20, 30 ou até 40 graus negativos. E aí, meu amigo, aí sim existe a possibilidade de você acabar tendo um processo de congelamento do fluido refrigerante que está ocupando o espaço no motor, radiador e tudo mais. Mas vamos falar especificamente do motor. Aqui na tela, vocês estão vendo um bloco de motor, um exemplo de um motor, 4 cilindros, 16 válvulas. Embaixo nós temos o bloco, em cima o cabeçote. Aqui nós vamos ter sempre que conviver com uma variedade gigante de temperaturas. Enquanto na cabeça do pistão aqui, no processo da combustão, pistão, câmara de combustão e tudo mais, vamos ter temperaturas instantâneas de 1700 graus Celsius, pode chegar até mais, tá? Enquanto isso, depois fica a cabeça do pistão a 350 ou até 500 graus de temperatura, funcionamento normal, cabeça de válvulas também, aí aquece bloco, aquece também o cabeçote, aquece o óleo do motor, que vai ficar uns 130 graus, e por aí vai. Tá? Só que chega uma hora que esse motor, com todos os materiais, quando está quente dilata, quando está frio contrai, chega uma hora que desliga o motor e a temperatura desce e vai chegar uma hora que vai ter uma harmonia de temperatura entre todos os materiais, porque vai pegar a temperatura ambiente, a temperatura que está reinando. E como estava falando com vocês, nós podemos ter situações, existem situações, onde vai chegar uma temperatura muito, muito fria, e aí sim, onde estão as galerias de água, de fluido refrigerante, sempre aqui ao lado, nas paredes, bem perto das paredes dos cilindros, para fazer essa transferência térmica, e todas essas galerias de água têm conexão, depois sobe aqui, cabeçote do motor, e tudo que está quente tem que ser refrigerado, e uma circulação forçada do fluido vai fazendo essa troca térmica. Mas quando o motor desliga, isso aí está cheio de fluido refrigerante, e aí pode congelar. E aí, quando congela, nós sabemos o que acontece quando você tem uma garrafa, não sei, de vinho, que é de vidro, e você, o vinho não vai colocar lá no freezer, mas qualquer garrafa de vidro que você possa ter colocado no freezer e congela. Então, o volume do fluido que está aí dentro, o líquido que está aí dentro, vai expandir e vai quebrar a garrafa, vai trincar, aumenta seu tamanho e vai trincar a garrafa. Olha, o mesmo acontece com o motor. Se nós temos água, o mesmo acontece com o radiador trinca, quebra tudo. E o motor pode chegar, e em algumas situações chega até quebrar o bloco do motor, porque a água congelada começa a fazer força, até trincar o material. Então, assim, qual é o principal componente que evita isso aí? O principal componente que está atuando como um fusível para evitar que onde tem fluido refrigerante parado nas galerias, congela, não acabe trincando e quebrando peças metálicas caras, como um bloco do motor, como um cabeçote, são os selos metálicos. Isso que vocês estão vendo aqui na tela. Olha, esses selos metálicos que nós vemos no bloco do motor, que nós vemos também no cabeçote, vamos ver agora, isso aqui é um fusível. Tá? Congelou, pum, explodiu, saiu. Por quê? Porque é um material muito mais leve, muito menos resistente que o próprio bloco do motor. Então isso aí é uma tampa, um tampão que tem de um material mais
flexível, mais leve, menos resistente que o próprio bloco do motor, fundição, ou se for alumínio. Então, diante de um volume de fluido congelado, de um líquido congelado que começa a ocupar um volume maior, um espaço maior, aí sai, expulsa esses selos metálicos e salva o bloco do motor, um exemplo aqui. Isso está presente em diferentes partes do motor, porque não seria suficiente manter isso num único lugar. Então, estão colocados em lugares estratégicos para que possam atuar como fusíveis em caso de congelamento. Aqui vocês estão vendo outra imagem, nós temos um exemplo, um selo metálico na parte inferior, que seria o bloco, outro selo metálico na parte superior, que é o cabeçote, e olha, e diferentes tipos e tamanhos que a gente vai encontrar. Por quê? Porque às vezes nós ouvimos o comentário, as pessoas pensam, esses selos metálicos, na verdade, estão aí para atrapalhar a vida, estão aí para eles acabarem ferrujando e depois gerando vazamento e dando trabalho de manutenção que não seria necessário. Mas a gente vai ver também que outros dizem, não, o selo metálico está aí para fazer uma limpeza. Quando você vai fazer uma retífica do motor, tira todos os selos, então aí você vai ter acesso às galerias e vai poder limpar. Sim, mais ou menos, né? Obviamente que aproveita para tirar e colocar os selos metálicos novos, e isso de limpar as galerias sim é válido para aqueles selos que fazem parte das galerias de óleo, que às vezes sim estamos trabalhando em diâmetros pequenos, galerias de óleo que tendo acesso a esse selo, tirando esse selo, pode ser feita uma limpeza, deve ser feita uma limpeza interior dessas galerias de óleo, até virar brequim, tem pontos de selo metálico para poder acessar esses finos condutos que fazem a lubrificação forçada de óleo. Mas estamos falando da lubrificação forçada de refrigeração, de fluido refrigerante. E nesse caso, o objetivo número 1 é fazer o que estava comentando, funcionar como um fusível. Veja só, aqui nós temos o bloco do motor, também uma representação 3D de um bloco do motor. Outros, às vezes, ouvimos que falam assim, não, esses selos aqui, tá vendo? Existem esses orifícios aqui para que quando é feito o processo de fundição, o molde, quando é esvaziado um metal fundido aí, possa ter uma saída do material. Não, não tem nada a ver. Isso aí é para os selos mesmo que vão proteger em caso de congelamento do motor. E aí que você está vendo, olha essa imagem aqui, isso aqui é o motor que congelou mesmo, tá? É muito comum, os países do norte, aliás, as pessoas, não sei por que motivo, deixam o carro na intemperie mesmo, não deixa na garagem, congela. E aqui você já tem uma imagem, olha aqui no lado direito, é um caso que aconteceu isso, tá? Depois que durante o processo de congelamento, expulsou o selo, saiu, largou o selo para fora. Por quê? Porque se não acontecesse isso, ia trincar todo o bloco do motor. Por isso também se recomenda, quem mora nesses países sabe que tem que estar checando se aconteceu algo com esses selos do motor depois de encender o motor, ver se não esvazia toda a água, porque ele está aí para funcionar como um fusível do motor. Aí muitas vezes vocês vão se perguntar, mas espera aí, como é possível que congele o fluido refrigerante? Eu sempre ouvi que ele tinha algumas propriedades, por exemplo, aumentar o ponto de ebulição da água. Nós sabemos que a água, a pressão atmosférica, ela ferve, ou ela entra no seu ponto de ebulição a 99 graus. Vamos arredondar em 100 graus de temperatura, mas nós sabemos que nós não temos água, nós temos um fluido refrigerante que uma das coisas que tem que cumprir é aumentar o ponto de ebulição. Mas também ele tem a função, tem outros aditivos químicos que têm a função de diminuir o ponto de congelamento. Diferentes componentes químicos se utilizam para isso, né? Se a gente pensa mesmo se você colocar água normal e adiciona um pouco de cloreto de sódio, essa água já não vai
congelar a 0 grau, que é mais ou menos a temperatura da função da água, onde faz o congelamento. Vai congelar a bem menos de 0 grau. Mas também o cloreto de sódio nós sabemos que é corrosivo, então, mas outros componentes que vão se colocando, tá vendo aqui a imagem mostrando um fluido, em bom estado, geralmente todos são aplicados conforme a especificação do fabricante, a maioria deles a base de etileno glicol e outros componentes. E aqui o termômetro está simbolizando, olha, em muitos casos, dependendo do estado, porque a gente tem que entender aqui também que o fluido refrigerante, ele tem vida útil, porque ele está em um balanço químico. Eu falei duas propriedades que tem que ter: aumentar o ponto de ebulição e diminuir o tempo de congelamento, mas também tem que evitar corrosão, tem que evitar cavitação, tem que funcionar também, tem um certo grau de lubrificação que a água não tem, né? Então o fluido tem que ter, porque selos de bomba de água e outros componentes que têm contato com fluido refrigerante tem que preservar a sua vida útil, e principalmente o que a gente fala sempre de evitar esse processo corrosivo de formar corrente galvânica dentro do próprio fluido refrigerante. Quer dizer que o fluido refrigerante novo, em bom estado e na proporção correta, ele protege o motor. Agora, quando ele vai deteriorando, perdendo as suas propriedades químicas, ele vira agressivo contra o motor, ele se torna um meio ácido. Esse meio ácido, a gente pode até medir corrente galvânica nesse meio ácido, mas esse meio ácido, todo ácido, vai corroer metal, todo tipo de metal. Então ele acaba fazendo uma corrosão na bomba d'água, nas galerias de água, no cilindro, na camisa do motor, e também, como você vê aqui, nos próprios selos metálicos que a gente estava falando. Aqueles selos metálicos que têm uma função muito específica de ser um fusível anticongelamento, aqui acabam tendo esse processo também de corrosão e começa o veículo a ter um vazamento de fluido refrigerante a partir de ele não estar na condição funcional ideal, em vez de ser um elemento de proteção do sistema de arrefecimento, ele se transforma num elemento agressor do sistema. Então, era isso aí que tinha para comentar com vocês, deixar essa informação, falar um pouco desses componentes que às vezes a gente não entende porque existem dentro dos motores, tá? Os selos metálicos, então acho que ficou claro, é um fusível para evitar danos se por acaso existir um congelamento do fluido refrigerante do motor. Gostaram do conteúdo? Coloquem aí nos comentários. Tem mais alguma outra demanda de temas para falar de motores, de tecnologia automotiva? Coloquem aí que a gente vai fazer sempre o possível para estar desenvolvendo. Aguardo vocês no próximo vídeo.